Ó, esse é um esqueleto de um processo trabalhista. Coloquei as partes principais em amarelo. Então, para você saber como está seu andamento, né? Ter uma noção. Primeiro, a gente entra com uma ação, né? A gente chama de inicial. Essa inicial, ela normalmente ela tem procuração e declaração que a gente manda para vocês assinarem. A gente precisa no mínimo do RG ou da CNH para provar que você é você, né? Carteira de trabalho sempre é bom nós termos, né? Então, se você tiver, você manda pra gente, se não tiver, não tem problema. Demais documentos que você possuir. Então, os que você possuir, você manda. Se tiver contrato de trabalho, olerite, termo de rescisão, tudo que tiver, pode me mandar. Depois que a gente entra com a ação, é feita a citação das partes contrárias, que a gente chama de reclamadas. Essas citações, hoje em dia, de acordo com o processo eletrônico, está sendo implementado um novo sistema por meio da citação por e-mail. Então, é uma coisa nova que vai agilizar bastante os procedimentos. Essa citação, se a partir do momento que for no endereço deles, né, e já localizar, aí a gente fala que já citou o réu, né? Eu falei réu, mas é reclamado. Mesma coisa. Então, já citou e o processo começa. Quando cita o réu, o processo começa. Vamos supor que por algum motivo a empresa não esteja mais no local e não seja localizada. Então, se ela não foi localizada, nós temos algumas formas de localizar. Então, nós podemos pedir o endereço na JuSesp, que é onde ela faz o cadastro, quando ela abre a empresa, coloca os dados. A gente pode fazer pesquisas de endereço, a gente pode fazer pesquisas judiciais. Então, tem uma série de formas, assim, várias formas da gente conseguir esse endereço da empresa. Se a gente mesmo assim não localizou, com todas essas pesquisas que a gente possuir, e o juiz também, né, a gente faz uma série, mesmo assim não localizou, aí vai ser determinado a citação dos sócios da empresa. Aí a mesma coisa, faz pesquisa de endereço em todos os lugares possíveis para localizar os sócios. Se mesmo assim não localizou os sócios, faz citação por edital. Essa citação por edital, ela é o último caso. Então, quando chegar aqui, se a empresa não vê essa citação por edital, para a gente tanto faz, porque é considerado como se a empresa tivesse ciência do processo. Então, aí sim, volta para cá que o processo continua. É considerado citado e o processo continua. Normalmente, isso aqui não acontece muito. Estou explicando de uma forma geral, tá? Normalmente, quando vai a citação, ela já é localizada. Quando ela é localizada, ela pode ou não entrar no processo. A gente fala que se ela se habilitou ou não se habilitou. Então, ela pode ou não entrar no processo. Então, se ela entrou no processo, normalmente o juiz ele marca uma audiência. Existem duas audiências, a audiência inicial e a audiência una. Normalmente seria só audiência una, mas a maioria dos juízes marca a audiência inicial primeiro. Nessa audiência inicial vai ser verificado se tem alguma perícia, já vai marcar a perícia, ou vai verificar se as partes têm alguma proposta de acordo. Nessa audiência, existem casos que a empresa vem e oferece alguma proposta, existem casos que não, e a gente conversa sobre isso, se é viável ou não, qual o valor, a gente conversa sobre isso. Nessa audiência inicial, o juiz também determina que ela deve apresentar a contestação, que é uma defesa que o réu apresenta. Então, essa defesa, ela vai falar tudo o que a gente falou na inicial, ela vai falar que combateu, por que ela acha que ela está certa. Se ela não apresentar, tudo bem também. Para nós, tanto faz. Ela vai ter o prazo, se ela apresentar bem, se ela não apresentar, para a gente até melhor. Aí o juiz vai marcar a audiência una. Nessa audiência una é para ouvir as partes e as testemunhas. Então, a gente vai mandar para vocês um pouco de antecedência essas informações das duas audiências, e dessa daqui a gente vai mandar uma carta que chama carta convite, onde se você tiver testemunha, você manda para sua testemunha esse papel onde ela vai preencher se comprometendo a comparecer no dia da audiência. Antes dessa audiência, a gente vai passar para vocês quais os assuntos que estamos tratando no processo e o que, né, para qual assunto que vocês precisam de testemunha, o que aquela testemunha vai ter que, né, seria interessante você verificar uma testemunha que sabe sobre aquele assunto. E essa testemunha, ela não pode ser amiga íntima, daquela de frequentar sua casa, churrasco sempre, festas, assim, né, ser bem amiga mesmo, e também não pode ser inimiga da parte contrária, né, aquela que quer
né, tem aquela inimizade profunda com a parte contrária, aí não pode. Se ela tiver um processo contra a parte contrária, não tem problema, tá? Você só não pode ter sido testemunha naquele processo, porque aí um não pode ser testemunha do outro. Pode até haver um triângulo, um é do outro, outro é do outro, outro é seu. Mas um ser testemunha do outro não pode. Depois dessa audiência, às vezes o juiz marca prazo para que os advogados façam um resumo do processo, né? Aí a gente chama de razões finais. Às vezes o juiz vai direto, então aí no final ele dá uma sentença. Essa sentença ele vai determinar o ponto final dele, né? O que ele vai entender daquele assunto, quem tá certo, quem tá errado, por quais motivos e tal. Depois dessa sentença, se a parte contrária ela perde, provavelmente ela recorre. E se a gente perde, a gente analisa também, né? Sendo possível, a gente sempre recorre. Aí essa outra fase a gente chama de fase recursal, que são as fases dos recursos, né? Então, cabe recurso ordinário, recurso de revista, agravo em recurso de revista. Então, isso aqui, normalmente, quem agrava, quem recorre só nesse daqui, ó, recurso ordinário. Mas essas são as fases recursais. Quando acaba os recursos, que fala assim, olha, agora não tem mais o que fazer, já decidiu e não cabe mais recurso sobre a decisão, quem tem razão ou não. Aí a gente chama de trânsito em julgado. Então, quando uma decisão ela transita em julgado, quer dizer que não tem mais recurso, põe um ponto final ali. Aí dali para frente entra na fase de cálculos, que é a liquidação. Então, nessa fase de cálculo de liquidação é onde vai ser fixado o valor. Então, aí o juiz abre parte para um falar, depois o outro fala, depois se der divergência, cada um falou um valor, aí o juiz nomeia um perito judicial que vai avaliar qual é o valor devido. Aí o juiz homologa aquele cálculo